Cerca de 1.000 torcedores estiveram na frente de Old Trafford protestando contra os Glazers, pedindo a saída deles, pedindo para que o clube mudasse a forma de gestão, para que os torcedores fossem mais ativos nessa gestão do Manchester United. Bom, até então o protesto era pacífico, a gente via torcedores de todas as idades, vimos famílias até, pais com filhos no protesto, torcedores também mais jovens. Aí por volta das 2 horas horário local, a partida começaria às 4h30, horário aqui da Inglaterra. Então, por volta das 2 horas, a gente ouviu barulhos de fogos de artifício e minutos depois, torcedores invadiram Old Trafford. Cerca de 200 torcedores estiveram dentro do estádio e por causa desta invasão é que a partida teve de ser adiada. Não foi por conta dos protestos, foi pela invasão, porque esses torcedores, eles quebraram a bolha de segurança da Premier League. Existem ainda uma série de protocolos de segurança que são obedecidos por conta de Covid. Então, por exemplo, esses torcedores, eles tiveram acesso ao que eles chamam de zona vermelha, os túneis, vestiários, áreas que só os jogadores e comissão técnica têm acesso. Então, por conta de todos esses fatores, por conta dessa invasão, o jogo foi adiado. Há muitos anos a gente vê essa rejeição da torcida do Manchester United contra a família Glazer. A gente não sabe até que ponto isso vai ter desdobramentos na forma como o clube vai ser gerida e a gente também aguarda um posicionamento oficial quanto um novo dia e um novo horário para que Manchester United e Liverpool possam se enfrentar. Essa partida, inclusive, poderia ter definido o título da Premier League, porque se o Liverpool vencesse o Manchester United, o Manchester City já seria campeão depois da vitória que eles tiveram no último sábado sobre o Crystal Palace. Mas o título teve de ser adiado, a partida foi adiada e a gente aguarda maiores definições. No próximo final de semana tem a rodada do Manchester City contra o Chelsea, dois times que podem então entrar em campo na próxima rodada com talvez até já finalistas da Liga dos Campeões. Professor, como é que você viu isso tudo, hein? Hoje foi uma excelente cobertura, acho que de toda a nossa equipe aqui, desde o pré-jogo ali com o Tseng, o Jean Oddi, depois com o Paulo Andrade, Hoffman, a Nathalie, o João Castelo Branco, mas assim, não dava para desligar porque eram as informações chegando e todos acompanhando bem, professor. Imagens impressionantes, né, Bruno, de mobilização de uma torcida que há muito tempo, quando a gente fala de segunda geração, já são os irmãos Barcelona reeling after defeat on Thursday to Granada. Can they bounce back? Aos poucos, até todo o domínio do clube. Inclusive, a torcida fez até um Manchester B, justamente aqueles que mais protestavam contra, então uma grande mobilização. 170, maar goed dat ik even erbij had. Em nota oficial, reconheceu o direito dos torcedores de protestarem, mas também fez a observação de que eles foram muito além, né? Eles chegaram dentro do gramado, o pessoal arrancou durada na trave, então nesse momento aí não tinha condição mesmo, a questão da bolha. Parece que o mundo do futebol está se rebelando contra esses excessos do capitalismo, né? O Bubu dedou aqui o meu clube inglês, olha o meu clube inglês aqui, é o Corinthians Casuals. Has named the following 11 players to challenge the Catalans. Former Barca keeper Jasper Cillessen is back in goal at the inglesa. E nós aqui que nos consideramos o país do futebol, às vezes fechamos os olhos para alguns países, e a Inglaterra é um desses países, a Argentina é um outro país, né? Esses países em que você tem um clube a cada estação de trem. Londres tem muitos estádios, assim como Buenos Aires, e a relação desses torcedores é visceral. Talvez mais visceral do que qualquer relação que a gente tem aqui no Brasil. Algumas placas, algumas faixas, alguns cartazes que foram levados hoje traziam isso, né? Vocês podem comprar o nosso clube, mas jamais comprarão nossos corações e nossas almas. Então, o inglês também, e principalmente porque é quem organizou o futebol como a gente conhece hoje, tem uma ligação muito visceral com esse esporte, né? É uma coisa cultural, é um traço cultural do povo inglês. Isso precisa ser respeitado, claro, nos limites de certas coisas que aconteceram hoje, né? Invasão até de espaços, esse choque com a polícia, eles romperam um cordão com a polícia, tudo isso torna esse tipo de reação perigosa. Mas ela tem uma origem legítima, Bruno. Sim.
Tem, e que vai contra, né, Zé, a uma indústria, certo? Até pegando a origem da rivalidade dos dois clubes, você acha que pode ser o início de uma revolução da indústria do futebol, Zé Elias, ou não? Só nesse tipo de manifestação. Eu iria fazer justamente essa comparação, né, e colocar uma pergunta aí para nós, né, até especialmente para o futebol brasileiro. Aqui os torcedores seriam capazes de se mobilizar contra um time, pelo menos o que eu li, o que eu vi, né, sobre o protesto e sobre a família Glazers, né, dentro do Manchester. Eu acho que, não sei se vocês enxergariam, né, os torcedores se rebelando contra uma família que transformou o clube, que já era rico e mais rico ainda. Eu não sei se aqui no Brasil isso iria acontecer, né? E lá nós vimos que é o que o professor estava falando, né? Você pode comprar tudo, mas você não pode comprar a minha paixão pelo clube, isso não tem preço. Então realmente essa Superliga, na verdade, ela veio para os times arrecadarem mais, né? A verdade é essa, né? Os clubes, a cada dia que passa, gastam mais com empresários, com jogadores, a receita precisa ser aumentada também justamente para poder cobrir os gastos, e aí, por conta da pandemia, isso foi acelerado, né? Essa ideia que já vinha acontecendo já entre os clubes, as conversas e tal, mas acho que com a pandemia isso foi acelerado e nós vimos o que aconteceu. De uma certa forma, eu lembro da primeira onda, né? Que aí o Carlo Ancelotti deu uma entrevista que eu falei, poxa, agora vai ser realmente, de fato, vão começar a mudar um pouquinho. O Ancelotti deu uma entrevista falando exatamente sobre isso. Falou, olha, os clubes agora com a pandemia precisam repensar. O que se paga no futebol é absurdo, né? Nós estamos fora da realidade. E ele falando isso da Europa. A primeira contratação, o Timo Werner ganhando 12 milhões de euros por ano. Eu falei, não, isso aí ninguém escutou o que ele falou, né? Porque não é possível você pagar isso para um jogador. Então, é lamentável, mas eu acho que precisa ser repensado de uma forma geral como nós estamos fazendo futebol, né? No mundo todo, porque a tendência, e nós estamos caminhando para campeonatos em que os mais ricos, os mais tradicionais vão continuar ganhando, dificilmente você vai ter um ou outro time pequeno que vai criar possibilidades. Futebol proporciona isso, nós vimos aí o Leicester e temos outros exemplos ao longo da história, mas eles vão passar a se tornar mais raros, né, esses exemplos, porque a diferença entre o cara que tem muita grana e o que tem menos grana, ela vai ficar muito evidente, porque você vai contratar os melhores treinadores, os melhores jogadores. Então eu acho que isso serve para que o mundo do futebol comece a olhar para o mundo do futebol como futebol e não apenas como negócio. Pessoal, é o seguinte, pode continuar mandando mensagem para a gente, tá? Hashtag SC Brasil, a gente vai voltar a mostrar então gols internacionais. Tem a Internacional campeã na Itália, Rodrigo Bueno vai mostrar também o Ajax, mais uma vez, pela 35ª vez campeão lá na Holanda, mas agora tem futebol nacional e a gente vai chamar aqui a Roberta Barroso, que acompanhou também a vitória ou o empate, terminou empatado, né, Roberta?